Salve, salve, enxadristas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso Dominando a Estratégia e o Jogo Posicional. Hoje com a aula número 3. Vejam esta posição da partida de Boris Spassky contra Tigran Petrosyan no Campeonato Mundial, match de 1966. Jogam as brancas. Vamos começar um pouco diferente. Peço a vocês, por favor, que pausem o vídeo, analisem esta posição e tomem uma decisão, né, de qual lance de brancas jogar. E fiquem atentos também para o plano de jogo das brancas. Muito bem, espero que vocês tenham pausado o vídeo, analisado, e vamos lá. Bem, primeiramente eu gostaria de fazer uma análise, uma avaliação da posição. O material está igual, nós temos uma característica que realmente define, né, bastante a estratégia do jogo, que é o fato de termos rocks opostos. As brancas rocaram grande e as pretas rocaram pequeno. Geralmente, nesse tipo de posição, o plano de jogo é atacar o rei do adversário, né? Então, teoricamente, as brancas vão atacar na ala do rei e as pretas aqui na ala da dama, correto? Bem, no momento, nós vemos que o rei preto está relativamente seguro, né? Porque as brancas ainda não iniciaram esse ataque. E, por outro lado, o rei branco, a gente pode até já observar que as pretas têm a coluna B, né? A coluna B aberta, e essa coluna pode ser bastante interessante para as pretas, né? Muito bem. Outros elementos, além do material, da segurança dos reis, são, como vocês sabem, a atividade das peças, né? E a questão do tempo. O tempo é um elemento que a gente deve considerar em posições dinâmicas, né? Por exemplo, numa posição de rocks opostos, a gente costuma dizer que quem chegar primeiro ganha, não é? Mas vocês devem ter percebido que ainda não há muitas perspectivas de ataque para as brancas nem para as pretas contra o rei adversário. Muito bem, vamos fazer aquelas perguntinhas? Vamos lá, né? Para nos ajudar, não sei se vocês utilizaram, mas muitas vezes é de grande valia, né? Aquelas 3 perguntas do jogo posicional. Primeiramente, qual é a ideia das pretas, né? Já que é a vez das brancas, qual é a ideia do meu adversário aqui? A gente sabe que basicamente a ideia das pretas é atacar na ala da dama, tentar um ataque. E seria interessante fazer esse questionamento. Se eu tivesse de pretas, que lance eu jogaria nessa posição, não é? De um modo geral, a gente não vê algum lance, alguma ameaça assim, muito forte das pretas, mas certamente as pretas poderiam tentar melhorar uma das suas torres, com torre de AB8 ou torre de FD8, né? São lances em que são lances naturais, né? A torre aqui também na coluna D, para tentar pressionar um pouco aqui, ajudar a pressionar, né, esse peão central das brancas. Em algum momento as pretas podem jogar C5 ou E5, que são rupturas, até para abrir essa diagonal, onde a dama está, essa grande diagonal de cor preta, né? Bem,
Vamos agora para aquela segunda pergunta. Onde estão as debilidades? Quais são as debilidades das pretas? Né? Essa pergunta ela é muito importante. E o Boris Spassky, que está de brancas, certamente ele percebeu que a debilidade das pretas são os peões fracos na ala da dama, peões dobrados isolados e outro peão A isolado. Mas aí vocês poderiam refletir, né? Mas se é rocks opostos, se nós vamos atacar o rei do adversário, então essa questão aí dos peões débeis, né, da ala da dama das pretas não é algo tão importante, porque eu vou atacar o rei do adversário, né? Isso é, em parte, verdade, porém tem um detalhe, tá? Vamos já chegar lá. E agora nós vamos fazer aquela terceira pergunta, né? Qual peça aqui das brancas eu posso melhorar? Qual peça? O bispo? O bispo eu posso melhorar, né? Em alguns casos ele vai para D3 aqui, né? Essa torre de H1, certamente eu posso melhorar também, né? Então, diante disso, e também com um plano muito interessante que vocês já vão perceber, as brancas jogaram o lance H4. Este lance é o melhor lance da posição. Essa abertura aqui foi a defesa francesa, né? As pretas empregaram a defesa francesa. Quem conhece um pouco, mesmo de brancas ou pretas, a gente sabe que em algumas variantes existe esse lance H4 com o hipermoderno desenvolvimento, né? Que é pouco comum e o iniciante muitas vezes gosta de fazer na abertura, a gente sabe que é ruim, né? Mas aqui essa ideia de jogar a torre para H3 é muito boa, tá? Porque a torre vai atuar, inclusive, na terceira fileira, tá? Então diria um desenvolvimento hipermoderno, né? Não muito comum, não muito clássico da torre, mas que em alguns casos é muito forte, tá? Bem, as pretas aqui deveriam ter jogado torre de FD8, certo? Talvez com uma ideia de jogar um E5. E seria um lance melhor, mas de qualquer modo as brancas seguiriam com o seu plano. A torre H3, ela ajuda muito na defesa, né? Inclusive ela pode passar para a ala da dama ali pela terceira fileira e ajudar a defender o rei branco, tá? Claro que uma outra ideia também muito comum aqui é depois tentar jogar H5 e se as pretas permitirem, até H6, né? Para tentar abrir uma coluna ou criar certa debilidade aí no roque das pretas, tá? Mas o Petrosian, ele jogou um lance muito natural aqui, torre de AB8, colocando na coluna semi-aberta, né? Em algum momento, como eu falei, o preto vai tentar jogar um C5, um E5, né? Para trazer um pouco a dama, quem sabe, para pressionar ali o ponto B2. Aí o Spassky seguiu o seu plano com torre H3, certo? E Petrosian também jogou C5. Agora eu peço que vocês pausem o vídeo, por favor, analisem e encontrem o melhor lance para as brancas, que aliás é a concretização do plano ou do mini plano que se iniciou com o lance H4. Bem, espero que vocês já tenham analisado. E aqui, lembrando, né, da fraqueza dos peões fracos, das pretas na ala da dama, e também percebendo que o ataque das pretas parece que está chegando mais rápido, o ataque ao rei branco, do que o ataque das brancas ao rei preto, o Spassky faz um excelente lance, dama G5, lance que eu espero que vocês tenham encontrado, tá? Se não encontraram, não tem problema,
tá? Mas é um aprendizado muito grande, tá? A ideia é trocar as damas e jogar o final, explorando os peões fracos das pretas na ala da dama. Então aí está claro o plano do espaço. Porém, quando se fala de estratégia jogo posicional, vocês vão ver que na maioria das vezes sempre vai ser necessário o cálculo e algum tema tático para a gente concretizar aquele plano, ou seja, o nosso objetivo posicional estratégico guia o nosso cálculo para nós encontrarmos a melhor sequência ou às vezes a melhor ordem de lances, tá? Então lembrando aqui que se as pretas jogassem dama toma F2, as brancas teriam torre F3 e a dama preta já está com um problema, né? Teria só a casa G1 e não há dúvida que a dama está praticamente presa aqui. Existem algumas formas de ganhar. Uma delas é bispo D3, ameaçando a dama, não é? Se H6, por exemplo, dama F4. E se dama G2, aí torre G3 já ganha o jogo, né? Porque o que as brancas pretas podem fazer aqui? Dama B7? Certamente tem uma sequência de mate para as brancas. Vamos lá. Torre toma peão. Correto? Rei toma torre. Torre G1 cheque. Rei H8 e dama toma H6 mate, tá? Devido a isso, as pretas não tomaram o peão de F2 e jogaram C toma D4, tá? Então aí as brancas jogaram dama toma dama, seguiu cavalo toma e torre toma D4. E aqui nós podemos fazer uma avaliação desse final em que o material está igual, mas as brancas têm uma estrutura muito melhor de peões, né? E esses dois peões fracos aqui, combinado com o fato das torres brancas estarem muito ativas já, e também que nesses finais, geralmente, né, de peões em ambas as alas, o bispo é mais forte que o cavalo em posições abertas, então esse final está completamente ganho para as brancas. A partida seguiu torre B7, aqui as brancas prefeririam trocar essa torre, tá? Essa torre aí, porque essa torre defendia, então era uma torre ainda ativa das pretas, né? E agora sobrou só outra torre, mas a pressão é muito grande. Cavalo é 8, ele manteve aqui a pressão, né? Quando você tem peões isolados, assim, fracos, mesmo que você não vai ganhar de imediato, mas atacar aquele peão fraco é uma estratégia geralmente muito interessante. Por quê? Porque escraviza a peça do adversário na defesa, né? Então não permite que a torre preta ative. Então seguiu o cavalo D6 e agora um excelente lance, né? Do Spassky para ativar o bispo G3, né? Dominando a grande diagonal. Então já vai decidir a partida. Então seguiu com bispo G2, torre C8, as brancas já ganharam um peão, esse final está completamente ganho para as brancas, rei E7, importante rei D2, trazer o rei, né, nos finais, 99% dos finais a gente traz o rei para que ele possa participar ativamente da luta, H6, C4, agora o branco vai avançando sua maioria, trocou aqui, traz o rei, né? Rei D7, B4, tem que avançar esses peões. Torre H8, as pretas agora tentam ativar a torre, mas já é tarde. B5, torre H2, bispo C6, e aqui as pretas abandonaram, né? Porque não há nenhuma chance aqui de conseguir alguma coisa. Por exemplo, teria que jogar o que? Rei D8, né? Rei D8 aqui. Então, aqui nessa posição, a gente pode jogar, por exemplo, B6. Olha que lance interessante. B6, né?
ameaçando B7, fazer dama, ameaçando peão, toma peão, torre toma peão, e a gente sabe que se peão toma, tem torre cheque. E ainda torre toma cavalo, correto? Se rei C7, cheque, rei toma bispo e torre toma F7. Aqui ainda as pretas vão lutar um pouquinho, mas esse final está completamente ganho para as brancas. Tá? Não precisa entrar nessa linha, mas essa linha, a meu ver, é suficiente também para a vitória. Então, foi isso o tema aqui dos peões fracos, numa posição, né, bastante, digamos, criativa até, porque parecia que ia ser o ataque de rocks opostos e acabou entrando no final, né? E claro, o tema, além do tema dos peões fracos, essa partida nos mostra claramente o tema do plano de jogo. E que plano maravilhoso o Spassky fez nessa partida e ganhou. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.